Dioscórides Maximiliano dos Santos, conhecido popularmente como Mestre Didi, foi um dos maiores guardiões da memória e da arte afro-brasileira. Nascido em Salvador em 1917, foi um artista múltiplo, escritor, pesquisador, escultor e um dos mais importantes sacerdotes da tradição Nagô no Brasil. Descendente da linhagem real Azipá, uma das famílias fundadoras do reino de Quetu, na África Ocidental, Didi foi criado imerso nos ritos de candomblé. Filho de alfaiate e sacerdote Arsênio Ferreira e da Ialorixá, Mãe Senhora Maria Bibiana do Espírito Santo, do terreiro Ilê Axó Opô Aforjá, foi tratado como mestre desde jovem. Tornou-se uma autoridade religiosa máxima, alcançando os títulos de Alapine e sumo sacerdote do culto de Abaluiê. Sua vida foi dedicada à preservação do legado ancestral e à circulação da força do axé. Mestre Didi compreendeu que a palavra também é uma ferramenta de poder. Em 1946, publicou Yorubá Tal Qual Se Fala, a primeira compilação de um vocabulário iorubá português no Brasil. O impacto causado pelo livro impulsou a criação, anos depois, da cadeira voltada ao ensino do idioma na Universidade Federal da Bahia. Escreveu ao todo 15 livros, publicou obras historiográficas analisando a inserção dos terreiros na sociedade brasileira. E em parceria com sua esposa, a antropóloga argentina Juana Elbin dos Santos, que foi fundamental em sua produção e nos estudos da SECNIB, mergulhou na cultura Nagô. Na literatura de ficção, recriou crenças como os Itãs em livros como Cantos Negros da Bahia e Contos de Nagô, ambos ilustrados pelo artista Caribé. Seus textos traziam a oralidade viva das comunidades negras, combatendo o racismo e celebrando a identidade diaspórica. Didi iniciou sua carreira como artista plástico em 1964, e sua produção é única no mundo. Como líder espiritual, ele trabalhava com a terra e com materiais orgânicos, desafiando os padrões ocidentais. Suas peças eram feitas com nervuras de palmeira, palha trançada, madeira, couro pintado, contas e búzios. Suas esculturas são recriações artísticas que transformam ferramentas religiosas, como o xaxará de Obalaê e o ibiri de Nanã. Suas obras incorporam a cultura visual iorubá. Cobras, pássaros, lanças e chamas. São esculturas totêmicas que fundam uma verticalidade perfeita, simbolizando uma conexão entre terra e céu. A partir da década de 60, Mestre Didi começou a produzir objetos que divergiam das convicções ritualísticas, visando dar mais destaque aos elementos estéticos das esculturas e promover a contemplação das obras, destacando ainda a sua identidade visual. O artista inicialmente transpôs para o meio da arte peças similares aos artefatos que fabricava para o terreiro, mas com uma distinção fundamental. Os conteúdos narrativos da tradição Nagô eram traduzidos em formas escultóricas, que circulavam no circuito artístico sem serem sacralizados. Para além da dimensão conceitual, houve também uma necessidade prática e ergonômica. Transformar objetos que originalmente eram portáteis e manejados por pessoas durante o trânsito religioso em estruturas autônomas, capazes de sustentar sua própria verticalidade no espaço expositivo. Como resultado, nas décadas seguintes, Didi instalou diversas de suas criações em espaços públicos urbanos, tanto nacionalmente quanto no exterior, promovendo a representatividade das culturas afro-brasileiras. Um exemplo presente na exposição é a obra Opá Essim Meta, ou Os Três Caminhos, de 1993. Uma estrutura esguia, com amarrações de tecidos coloridos, couro, contas e búzios, que desenham 4 círculos, de onde brotam 3 setas direcionadas verticalmente. A composição utiliza as nervuras de palmeira para estruturar linhas maleáveis mais firmes, demonstrando como o artista articulava o repertório formal dos emblemas herdados de seus ancestrais para criar uma linguagem visual, tridimensional e única, onde a profundidade mística e a contemporaneidade artística coexistiam de forma pioneira. Entre as décadas de 1960 e 1970, Mestre Didi realizou viagens à África Ocidental, especialmente à Nigéria e ao Benin, que serviram como missões de diplomacia cultural e reconexão dinástica. Como descendente da linhagem real Azipá, Didi foi recebido como uma autoridade que retornava da diáspora. Esse trânsito direto com reis e lideranças tradicionais iorubás permitiu que ele se aprofundasse ainda mais nos cultos aos orixás e aos egungun, estreitando os laços históricos entre a África e a Bahia. Esse mergulho nas matrizes africanas causou grande impacto em sua produção intelectual e artística. No campo literário, o intercâmbio com os guardiões da oralidade local refinou suas pesquisas sobre os Itãs e o idioma iorubá. Nas áreas visuais, observar a estética ritual e palaciana em seu próprio contexto deu a ele a segurança necessária para radicalizar suas estruturas, unindo de forma pioneira os símbolos sagrados da sua tradição à linhagem da arte contemporânea. Tais experiências fomentaram uma poderosa atuação política e institucional no Brasil.
Ao lado de sua esposa, Joana Elben dos Santos, Didi fundou a SECNEB, Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, criando uma ponte para intelectuais, artistas e sacerdotes entre os dois lados do Atlântico. Suas viagens, portanto, restabeleceram a comunicação que o colonialismo tentou impossibilitar, provando ser a identidade afro-baiana uma continuidade legítima e viva da essência das intelectualidades africanas. Sua capacidade de atribuir valor estético ao sagrado fez com que Mestre Didi rompesse as fronteiras geográficas. Ao longo da carreira, acumulou 22 exposições individuais, 30 coletivas e 11 prêmios e comendas. Participou da emblemática exposição A Mão Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1988. E, no ano seguinte, integrou a mostra Magiciens de la Terre, no Centre Pompidou, em Paris. Teve sala especial na Bienal de São Paulo e suas obras ecoaram no Museu Guggenheim, de Nova York, na mostra Brazil, Body and Soul, em 2022. Mesmo após sua morte em 2013, suas obras continuam cruzando oceanos, como na recente Fondation Nopal, na Suíça, e na exposição dedicada à sua forma espiritual no Museu del Barrio, em Nova York. Diante dessa vasta trajetória, percebemos que a importância cultural da mostra não se resvala somente no resgate do passado. A exposição atua como um ato de reparação histórica e de afirmação de identidade. Por séculos, as expressões estéticas ligadas às religiões de matriz africana foram perseguidas, marginalizadas e rotuladas de forma simplista como artesanato ou folclore pelo olhar eurocêntrico. Quando a exposição desse tipo ocupa um espaço de cultura, com entrada acessível a todos, se faz justiça à ancestralidade e à obra de artistas como Mestre Didi. Obra essa que é apresentada pelo que ela realmente é, arte contemporânea de alto nível, intelectualmente densa e esteticamente disruptiva. Além disso, a exposição também cumpre um papel pedagógico, uma de suas características mais importantes. Em um país que luta constantemente contra o racismo estrutural e contra a intolerância religiosa, ver objetos do sagrado africano, que por muito tempo foram estigmatizados e perseguidos, ocupando um espaço nobre de uma exposição, reafirma a identidade negra, servindo como um ato de reparação histórica. Ali, a cultura deixa de ser reduzida ao exotismo e folclore e passa a ser contemplada como expressão máxima de produção intelectual, literária e artística, articulando matéria, espírito e memória coletiva de uma forma que nenhuma tradição ocidental seria capaz de replicar. Mestre Didi trespassa radicalmente o padrão colonial, inscrevendo a produção negra no centro da reflexão cultural do país, mostrando que existe um diálogo com as vanguardas mundiais. Expondo sua jornada, garante-se que jovens negros tenham acesso à memória diaspórica, conhecimento que não se restringe aos cânones consagrados pelas universidades, mas que nem por isso se propõe como menos erudito, carregando uma inteligência estética e filosófica que a academia eventualmente precisou reconhecer. A mostra propõe revisar a história do Brasil, tirando a cultura negra do lugar de exclusivo sofrimento ocasionado pela escravidão. Expor Mestre Didi é garantir o entendimento de que nossa identidade nacional é profundamente moldada pelo conhecimento advindo do Atlântico. A exposição se dá em 3 andares do Itaú Cultural. Primeiro andar, segundo subsolo e terceiro subsolo, com escadas e elevadores para acesso. A entrada em cada um dos blocos da mostra possui um portal feito de tecido e lonita serigrafada, de autoria de Goya Lopes, e mesas de recursos assistivos, com fones de ouvidos e audiodescrições das obras, mapas de alto relevo da exposição, informações em braille e réplicas em miniatura de algumas das estátuas presentes no determinado piso. As descrições em áudio eram diferentes dos textos nas paredes, e alguns dos fones não funcionavam. Havia também cerca de 2 pequenas telas em cada bloco, que passavam vídeos explicativos em linguagem de sinais e com legendas. O ambiente era silencioso, no geral iluminado por luzes quentes. O primeiro bloco, visitado pelo grupo, no primeiro andar, possuía um grande glossário de palavras de origem iorubá e diversos textos explicativos pelas paredes do espaço. Tais textos estavam presentes em todos os andares da mostra, com traduções em inglês. Lá estavam dispostas diversas esculturas de Mestre Didi e obras de diferentes artistas nas paredes ao redor. As esculturas estavam sobre bases cobertas por areia marrom. Sobre o piso, carpé de cor terrosa. Os indicadores das obras eram feitos de materiais recicláveis. As obras de Didi estavam em destaque, todas feitas de materiais orgânicos como conchas, folhas, contas e búzios.
Nas paredes, quadros e esculturas de Rubem Valentim, Aurelindo dos Santos, José Adário, Zé Diabo, Abdias Nascimento e Aguinaldo Lopes, todos com elementos do candomblé e da natureza. O segundo subsolo era uma sala mais ampla, com as obras de Mestre Didi, também em destaque, figuras animalescas, totens e esculturas humanoides de barro e cimento. Nas paredes, quadros de Jorge dos Anjos e fotografias de Arlete Soares, de temas semelhantes ao candomblé e sua natureza. O terceiro subsolo, último andar da exposição, possuía centralizado no recinto uma instalação sonora em volta por paredes, com atabaques e máquina de escrever original de Mestre Didi. Às margens da exposição, obras de outros autores, Otum Elegolbi, Antônio Lechedê, Jurandir Sobrinho. Havia vitrines com diversas fotografias e documentos a respeito da vida e obra de Didi. Atrás da vitrine, 2 cômodos com telas grandes, passando diferentes documentários. Oriqui Visual, a arte de Mestre Didi 2026, e outro que não pôde ser identificado. Ao lado da vitrine, fones de ouvidos com áudio do LP Gungun, Ancestralidade no Brasil. É possível constatar que a exposição era acessível, tanto pela entrada gratuita, quanto por recursos de acessibilidade destinados às pessoas com deficiência, apesar de algumas audiodescrições não funcionarem, e produtiva no sentido cultural, por promover uma experiência imersiva e informativa a respeito das obras e da vida de Mestre Didi e sobre o trabalho de outros artistas. Historicamente, a perspectiva europeia marginalizou as manifestações culturais negras. Didi, ao expor peças feitas de palha, búzios e nervuras de palmeiras em museus, conquistou o status de alta cultura para a arte diaspórica, realizando uma reparação histórica e estética. Hoje, artistas contemporâneos, como Ayrson Heráclito, Rosana Paulino e Emanuel Araújo, bebem diretamente de sua fonte, utilizando elementos do candomblé e da performance para criticar o racismo estrutural. Além disso, atualmente, a arte contemporânea busca discutir a crise climática e o impacto ecológico causado pela própria arte. Nesse sentido, as esculturas orgânicas de Mestre Didi ganham ainda maior importância a partir de seus materiais biodegradáveis, servindo também como analogia para a efemeridade do ser humano. Sua obra materializa a filosofia Nagô, de que a natureza não é um recurso a ser explorado, mas uma extensão dos próprios deuses e dos nossos corpos. Ele desenvolvia a arte ecológica décadas antes do termo se tornar tendência de mercado. Há também o debate sobre a coexistência. Mestre Didi antecipou debates que hoje tangenciam o conceito de afrofuturismo. Seu impacto cultural opera em 2 frentes indissociáveis: a validação estética do sagrado afro-brasileiro e a subversão do cânone ocidental de arte. Ao recusar a linha de tempo linear ocidental, em que o passado fica para trás e é superado, ele trabalhou na lógica do tempo espiral. O passado ancestral é o combustível exato para inventar e moldar o amanhã. Suas esculturas totêmicas unem o que está fincado na terra, a raiz, com o que aponta para o céu, o infinito, mostrando que a tradição e a inovação artísticas caminham juntas. Mestre Didi, portanto, não pertence ao passado, mas baseia-se nele para criar. Sua obra permanece como uma ferramenta essencial para pensarmos um Brasil que cure suas fraturas históricas através da arte, da ecologia e do respeito à própria identidade. A exposição de Mestre Didi ajuda a entender que a sua arte vai além da contemplação estética, atuando também como uma revisão histórica detalhada, um manifesto de resistência contra o apagamento cultural e uma celebração da identidade afro-brasileira. Mestre Didi trouxe conscientização ao invisível, transformando sua ancestralidade em patrimônio do mundo inteiro. Compreender sua obra é compreender a própria base da cultura brasileira.